boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Arbo. Hoje, um prazer quase que inenarrável, né? Vamos falar sobre Israel, um destino muito empolgante. Poderia fazer uma aposta aqui, como muitos de vocês, quando foram assistindo esse vídeo, falaram, não, isso não é Israel. Isso, Israel? Não, isso não é. Então, assim, um negócio impressionante. Eu sou um apaixonado pelo destino. Já tive o prazer de estar lá por algumas vezes, tanto acompanhando grupos dos mais diversos segmentos, como também em viagens a lazer. Então, realmente é algo impressionante. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa tarde, onde a gente vai se transportar para o outro lado do planeta e vamos conhecer bastante sobre Israel. Para quem não me conhece, meu nome é Charles, eu fico baseado na Casa do Agente, uma das empresas do Grupo Arbo, e já vou agora passar minha palavra para o Reginaldo, da Globalis, que vai fazer a sua abertura hoje, está conosco compartilhando esse ambiente. Depois o James, como de costume, volta para fazer sua abertura e a gente dá andamento no treinamento. Reginaldo, tira do mudo e vamos lá, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu não sou um frequentador assíduo igual o Charles, assim, não tive essa oportunidade, mas tive a oportunidade de estar lá por 3 vezes. É um destino maravilhoso. Tivemos muitas missões, muitas viagens de incentivo. É um destino que dá para se fazer muita coisa, um destino curioso, de história, religioso. É uma variedade muito grande. Então, estejam todos convidados, principalmente aos nossos clientes aí que estão presentes, e aos amigos e parceiros. Tenham uma boa tarde e um bom divertimento. James. Valeu. Valeu, obrigado. Bela estreia, hein, Reginaldo? Falando assim, bacana. Muito bom, bem-vindo aí, é um prazer. Prazer tê-la aqui também. Hoje nós estamos com a Renata Buono, do Ministério do Turismo de Israel, apresentar, como o Charles já falou, o Reginaldo também já introduziu muito bem. Não tem muito o que falar. Israel é uma sucessão de surpresas e eu aproveito a oportunidade de dar boas-vindas aí aos vários conhecidos que eu já estou vendo por aqui. Muito prazer em tê-los conosco nesse início de semana. Lembro que nessa semana nós temos um alinhamento de horários, estamos todos às 15 horas. Quarta-feira, o Believe, os hotéis Believe, e na sexta-feira a Kahane, para falar um pouco da Itália. E é isso, né? Vamos nos deleitar aí com essa beleza de Israel, que tive a oportunidade de... Foi minha última viagem, né? A última viagem internacional foi com a Renata, nós estivemos juntos lá em novembro do ano passado. E você sabe, é que eu realmente dessa vez eu sempre fui a trabalho em Israel e sempre acompanhando grupos religiosos. Então, essa ida de novembro foi realmente para mostrar um Israel que pouca gente conhece, pouca gente tem oportunidade. Muito obrigado. Bem-vinda. Está em suas mãos aí. Obrigada, James. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo o Grupo Arbo aí pela oportunidade que a gente está aqui hoje, né, reunidos. Infelizmente, dessa vez online, mas se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir voltar à normalidade e, quem sabe, marcar outros treinamentos aí presenciais, né? Então, gente, meu nome é Renata, eu sou do Ministério do Turismo de Israel, eu fico em São Paulo, tá? E hoje eu vim aqui para mostrar as possibilidades que Israel tem para oferecer além da Terra Santa. Porque hoje em dia, automaticamente, quando a gente fala em Israel, a gente já associa a Terra Santa, porque não tem como, né, a gente não associar, porque é onde tudo começou, tem toda a história da humanidade. Mas Israel é um destino que tem 1000 possibilidades. E hoje eu vou mostrar um pouquinho dessas possibilidades que o destino tem para oferecer aqui, tá? Charles, eu vou então compartilhar a tela da minha apresentação. Eu acho que, eu não sei se você precisa primeiro sair, ou se eu já consigo, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não, Rê. Ainda não, Rê. Deixa eu ver, peraí, acho que agora vai. Você precisa apertar no compartilhamento de tela, aí abre um... Acho que agora foi, né? Agora foi. Então, peraí, vamos pôr no primeiro slide. Vou deixar a tela cheia aqui. Isso. Deixa eu minimizar. Bom, então tá.
Então, gente, para começar hoje, eu trouxe um vídeo aqui para vocês que são de 68, o vídeo chama 68 fatos. Então, são algumas curiosidades que tem do destino de Israel, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Eu acho que muitos não conhecem. Então, eu vou passar esse vídeo, que é muito bacana, muito legal. Depois, inclusive, a gente pode compartilhar para quem tiver interesse. E depois, que o vídeo terminar, a gente entra com a apresentação propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espere, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-remo é chamada Hassaquê, foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3 mil empresas nesse campo. É a concentração mais alta do mundo, fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja, Irúmico, um dos jogos tabuleiros mais populares. Crembo, marshmallow coberto de chocolate com moinha benta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel. Popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeãs mundiais em produção de leite. 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3 mil anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Vezes se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva
cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quando Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado de 2000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Quando você ouve a palavra... Bom, gente, esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu acho que é um vídeo bem bacana, porque passa algumas curiosidades de Israel e mostra também o quanto Israel está presente nas nossas vidas hoje em dia, né? Principalmente com essa questão de tecnologia, né? Com algumas descobertas aí que foram feitas, com alguns aplicativos que hoje a gente está super dependente, né? Como o Waze, por exemplo, alguns aplicativos de chamar táxi. Então, Israel realmente está muito presente nas nossas vidas. E hoje o que eu vim mostrar aqui para vocês, que eu acho que a gente vai abordar aqui durante o treinamento, eu acho que são informações super importantes que não só para quem está indo viajar, mas também quando você vai planejar uma viagem para o seu cliente, que é importante saber. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas distâncias entre as cidades, dar algumas informações gerais, assim, em termos de documentação, moeda, clima, qual que é a melhor época para ir, informações sobre o aeroporto, algumas dicas também do que fazer, principalmente para quem está indo pela primeira vez, né, para Israel. E vamos falar também sobre algumas cidades. Não vai dar para abordar tudo que a gente gostaria, porque a gente tem, né, mais ou menos 1 hora aí de treinamento, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre as principais cidades como Tel Aviv, Jerusalém, Mar Morto, a região da Galileia também e Eilat, que fica ao sul. Então vamos começar. Israel fica localizado no continente asiático, a capital é Jerusalém. Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel. Israel completou 72 anos esse ano, no dia 14 de maio, então é um país relativamente novo, né? Tem para vocês terem uma noção, ele é menor do que o estado de Sergipe, então isso é interessante porque Israel é um país que você não perde muito tempo com deslocamento, então é possível você conhecer o país de norte a sul em mais ou menos 6 horas de viagem. Então isso é um ponto positivo, porque ainda mais para o brasileiro, né, que gosta de conhecer várias cidades numa só viagem. Então, Israel permite isso, que o turista conheça o país de norte a sul sem perder muito tempo com deslocamento. A língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês, então é muito fácil se comunicar em Israel. E a moeda local é o shekel. O shekel, gente, está mais ou menos equivalente com o real, tá? Então, o shekel hoje deve estar mais ou menos 1,53 reais, mais ou menos. Tá? Então, isso é fácil para também fazer a conversão e ter noção dos preços de algumas coisas no país. Em termos de documentação, né, eles não carimbam o passaporte, né, é necessário somente o passaporte com validade mínima de 6 meses. Não é necessário também visto nem vacina. As placas e as sinalizações, na maioria dos lugares, estão em 3 idiomas, então as placas são em hebraico, árabe e inglês, então é muito fácil você se locomover também por Israel. Tem hotelaria para todas as opções de público, tem desde hotéis 3 estrelas até hotéis de renome internacionais,
Tem hotéis boutiques também, tem pousadas, tem redes hoteleiras conhecidas. E tem uma hotelaria também que são os kibbutz. Eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas os kibbutz são pequenas comunidades, pequenas não, né? São comunidades, agrupamentos, criadas no início do país, que no início eles desenvolviam apenas atividades econômicas, agrícolas, e agora eles têm atividades econômicas também. E isso é um tipo de hotelaria interessante, porque além de ter um preço um pouco mais acessível, é interessante porque o turista tem a oportunidade de conhecer um pouco das atividades que são desenvolvidas nessa comunidade. Eles prezam muito também pela educação das crianças. Então, a gente diz que é uma hotelaria de experiência, né? Então, além dele ter uma opção de hotelaria num lugar diferente, ele consegue conhecer um pouco dessas atividades que são desenvolvidas na comunidade. Então, é bem bacana também. O turismo para Israel é muito importante, é a segunda fonte de receita do país. A primeira, para quem não sabe, é tecnologia, né? E eles têm guias falando português. Gente, a gente recomenda bastante a contratação do guia, porque os guias são super capacitados, eles passam por uma prova rigorosa para se tornar guia, para ter a certificação de guia. Então, vale muito a pena a contratação do guia, porque vocês vão passar por locais que têm coisas preservadas de 1.000, 2.000 anos atrás, e é interessante você saber toda a parte da história do que aconteceu naquele local. Então, a gente recomenda a contratação do guia. Tá? Falando um pouquinho sobre a população. Israel é um destino único, né? Tem uma população de quase 9 milhões de habitantes, e é uma característica bem interessante da população, que como teve imigrantes vindos de diversos países, então o interessante é que num só local, num só país, você vai ter a oportunidade de conhecer vários costumes, várias culturas e diferentes línguas também. Então, isso a gente considera como um destino único em função disso. 70% da população são judeus, 20% são muçulmanos e 5% da população são divididas entre cristãos, drusos, armênios e Bahá'í. E vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das distâncias. Israel está localizado no meio do Oriente Médio. Opa, pulei aqui. No meio do Oriente Médio, faz fronteiras com alguns países como a Síria, como a Jordânia, como o Egito, né, bem pequenininho ali. Como eu comentei, o interessante é que você não perde muito tempo com deslocamento. Então, por exemplo, quando você vai para Israel, o turista chega em Tel Aviv. De Tel Aviv para Jerusalém, por exemplo, dá em torno de 50 minutos, são mais ou menos 67 quilômetros. De Jerusalém para a região do Mar Morto, que é essa parte mais clarinha aqui, são em torno de 45 minutos. De Jerusalém para Massada, que fica aqui próximo também da região do Mar Morto, em torno de 90 minutos. Massada é uma região bem interessante, que é onde tem uma fortaleza, onde teve a guerra dos romanos com os judeus. Então, é um local também que é bem bacana, que eu recomendo conhecer. Tá? De Tel Aviv para Haifa, Haifa já fica aqui em cima, ao norte do país, é mais ou menos 1 hora. Haifa também é uma cidade bem bacana, é a terceira maior cidade de Israel. É uma cidade interessante porque tem uma mistura do antigo com o moderno, né? É uma cidade de porto, que é aberto à visitação, tem muita coisa interessante para conhecer, tem onde ficam os Jardins Bahá'í também, que são jardins, é um jardim lindíssimo que na parte de cima você consegue ver tem uma vista panorâmica de toda a Baía de Haifa, então é um lugar belíssimo que vale a pena conhecer. E de Tel Aviv para Haifa, mais ou menos 1 hora. De Jerusalém para Tiberíades, fica aqui ao norte também na região da Galileia, são mais ou menos 2h30. E de Tel Aviv para Eilat, que Eilat fica ao sul, que é a cidade um pouco mais distante, considerando Tel Aviv, né, como ponto, mais ou menos 4 horas. Eilat também depois eu vou mostrar para vocês, é bem interessante, principalmente para quem está indo fazer uma viagem com criança, com família, tudo, porque é um balneário. Então, na maior parte do ano, a temperatura é agradável, tem um clima agradável, tem várias atividades aquáticas, tudo. Depois eu vou mostrar um pouquinho e a gente vai falar mais sobre Eilat. Mas é uma cidade que vale a pena conhecer também. E como que o seu cliente chega em Israel, né? Bom, diversas companhias europeias voam para Israel, algumas americanas também. E para quem não sabe, a Latam tem agora um voo direto para Israel. Israel é um destino que está cada vez mais em evidência, tanto é que várias empresas estão identificando o potencial que o destino tem e estão investindo no país, como a Latam, por exemplo, que criou um voo são 3 saídas semanais. Esse voo ele sai do Chile,
do Chile ele vai para Guarulhos e de Guarulhos para Tel Aviv. Então é um voo direto que dura mais ou menos 14 horas e meia. E falando um pouquinho sobre o aeroporto, o principal aeroporto é o Ben Gurion, que fica localizado na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. É um dos principais aeroportos do mundo. Aqui que a gente está falando de aeroporto, eu acho que vale ressaltar que muita gente às vezes fica um pouco incomodado porque fala que chega no aeroporto, eles fazem uma série de perguntas, tudo. E realmente fazem, tem que ir com bastante antecedência, tá, para o aeroporto. Mas, gente, isso é por questões de segurança. E questões não só de segurança para a população local, como para os turistas também. Tá? E eles vão fazer perguntas do tipo, quem fez a sua mala, se é a primeira vez que você está indo para o país, aonde você vai ficar. São informações assim que quem não tem nada a temer não tem por que se preocupar. Tá? Mas realmente é um processo um pouquinho demorado, então tem que ir com bastante antecedência para o aeroporto. Um outro aeroporto também que foi inaugurado no início do ano passado, é o Ramon Eilat, que fica ao sul, mas ele opera mais voos domésticos, mas o principal é o Ben Gurion mesmo, que fica em Tel Aviv. Tá? Falando um pouquinho agora sobre o clima. Muita gente pergunta para a gente também qual que é a melhor época para ir para Israel, né? Isso é muito relativo porque vai depender muito do perfil do seu cliente. O que a gente tem que sempre lembrar é que as estações do ano são contrárias às nossas aqui do Brasil. Então, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. O verão normalmente é um verão quente, longo e seco, vai mais ou menos de abril a outubro. Então, é importante assim sempre levar protetor solar, calçado confortável, roupa também mais leve, tudo, porque é um verão bem quente, inclusive toda hora tem que estar se hidratando, tudo. E a melhor época, o verão, no caso, é considerado alta temporada, né, de julho a agosto, então, normalmente nessa época existe uma procura maior de viagem para Israel, então, normalmente é capaz de vocês encontrarem, principalmente lugares de visitação mais cheios, com um pouco mais de fila, às vezes os preços também são um pouco mais altos, mas principalmente assim nessa época de julho, agosto, é quando tem uma temperatura mais alta, muito parecido com o nosso verão aqui do Nordeste em termos de clima, tá? E o inverno é um inverno já mais ameno e mais úmido, que é quando tem a época maior de chuvas, né? Normalmente a probabilidade maior de chuva é entre novembro, dezembro e janeiro, fevereiro, que existe uma chance maior de chover, tá? Que vai de novembro a março o inverno em Israel. E é considerado baixa temporada. Então, de dezembro a fevereiro seria uma época boa também para viajar. A época ideal que eu acho que seria para viajar seria na primavera, que seria abril e maio, ou no outono, que vai de outubro a novembro. Então, se eu fosse recomendar alguma época melhor para se viajar, seriam nesses dois períodos, né, de primavera e outubro. Tá? E já que a gente está falando aqui de clima, eu acho que é importante a gente falar também do vestuário, porque muita gente tem dúvida de como se vestir em Israel, né? Porque acha que por ser um país considerado religioso, tudo, que as pessoas têm que andar cobertas, ou que vai chegar lá vai estar todo mundo de burca, e não é nada disso, gente. Israel é um país ocidental, as pessoas se vestem da maneira como se sentirem mais confortáveis, tá? Principalmente assim no verão, as mulheres podem usar mini saia, podem usar blusinha, vestido, vão na praia de biquíni. Os homens podem usar bermuda, camiseta regata, não tem problema nenhum, tá? A única coisa que nos lugares que eles consideram sagrados, por questões de respeito à religião, eles pedem para cobrir colos, ombros e também as pernas. Então, sempre lembrar que, independente de quando você estiver indo, né, quando for visitar qualquer lugar que seja sagrado para eles, então, por questões de respeito à religião, tá? Não é questão nada de preconceito, nem nada. Por questões de respeito à religião, tem que andar coberta. Então, por exemplo, se vocês forem no Santo Sepulcro, se for no Muro das Lamentações, vai ter que, principalmente se estiver no verão, vai ter que lembrar de levar um lenço ou uma blusa, tudo para se cobrir, né? E também evitar de ir de mini saia, ou os homens evitar de ir de bermuda, tudo, porque pode ter problema para entrar, tá? Mas é só por isso. De resto, em qualquer outro lugar, pode andar da maneira que se sentir melhor, tá? Falando um pouquinho sobre transporte público, né? Então, Israel tem todas as opções de transporte público. Quem quiser alugar carro
pode alugar carro. A única coisa que a gente recomenda, nem sempre eles pedem a carteira internacional de motorista, mas a gente recomenda levar, né? Mas quem não se sentir confortável em dirigir por Israel, tudo, tem a opção de ônibus, tem opções de trens, tem metrô, tem vans compartilhadas também e tem táxi. A única coisa que os táxis lá têm um preço alto. Então, a gente não recomenda usar táxi por questões do preço, né? Mas tem essa opção também para quem quiser. E falando um pouquinho sobre o cenário de Israel, né? Eu trouxe algumas informações que eu acho que são interessantes para vocês conhecerem um pouquinho como é que está o mercado em Israel. Então, o ano passado a gente recebeu em torno de 4,5 milhões de turistas, né? 11% a mais do que em 2018. Então, Israel é um país que está cada vez mais em evidência, né? A gente vem acompanhando o crescimento de número de turistas no país, a gente vem acompanhando, vem percebendo que esse número tem crescido muito, tanto é que várias empresas estão identificando esse potencial que o destino tem e estão investindo em Israel, né? O Brasil foi um dos principais países latino-americanos que cresceram em termos de número de turistas. O ano passado, Israel recebeu 82 mil brasileiros. E por que a gente acha que é uma oportunidade, né? Porque, para vocês verem aqui, de 4,5 milhões de turistas, apenas 82 mil brasileiros foram para Israel. Então, assim, tem um potencial enorme. Porque hoje em dia, gente, ainda assim, não é muita gente que sabe vender o destino Israel. Então, essa é uma oportunidade interessante, que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que vale a pena a gente aproveitar esses treinamentos de capacitação justamente para isso, para a gente conhecer um pouco mais do destino, né? Ver o potencial que o destino tem, porque quem souber vender, além de vender um produto diferenciado, vai vender um produto de valor agregado, né? E além de ganhar bastante dinheiro. Então, Israel é um destino que está crescendo muito, é um destino muito bom também para turismo, não só de lazer, mas turismo de negócios, viagens de incentivo. Acontecem muitos eventos e conferências em Israel, né? Tanto é que, além dessas atrações históricas e as belas paisagens que o país tem para oferecer, Israel também tem ótimas opções para eventos corporativos, viagens de incentivos, é apoiado por uma boa estrutura de hotelaria também, né, principalmente nas grandes cidades. Então, o governo tá de olho nesse segmento de MICE, né, e investindo cada vez mais para continuar atraindo eventos e essas viagens de incentivo para o país. Né? Então, como vocês viram, em parceria com a Latam, eles criaram uma rota direta para Israel, estão investindo também na ampliação de rede hoteleira por todo o país, estão também divulgando uma série de conhecimentos sobre o mercado de Israel, principalmente para atingir os viajantes brasileiros com diversos perfis. Né? Então, o governo está muito interessado em trabalhar com esse segmento mais também, e está investindo cada vez mais no turismo de um modo geral, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de centros de convenções que tem espalhado por todo o país. Então, um dos principais centros de convenções em Jerusalém é o Jerusalém International Convention Center, que é um dos principais e um dos maiores centros de eventos do mundo. Tem o Tel Aviv Trade Fairs e Convention Center, que fica localizado no Centro Cultural e Comercial de Israel também. E em Haifa, que fica ao norte de Israel, também tem o Haifa Convention Center, que é ideal para conferências e exposições internacionais também. E além desse centro de convenções, gente, tem outros hotéis também que têm excelentes estruturas para eventos, né? Como o Hilton e o Carlton, que fica em Tel Aviv, tem o Mamila também, que fica em Jerusalém, tem o Ramada em Jerusalém. Então, eles têm excelentes estruturas para eventos corporativos também e para viagens de negócios, né? E falando agora sobre as principais cidades de Israel, né? Então, que a gente vai falar aqui hoje sobre Jerusalém, Tel Aviv, Galileia e Eilat. Bom, começando por Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, né? Considerada o centro espiritual do planeta, sagrada para as 3 religiões monoteístas, né? Quais são essas religiões? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E para cada uma dessas religiões, eles têm um lugar que eles consideram um símbolo religioso do país, o mais importante para eles do país, né? Então, por exemplo, para o islamismo, o Domo da Rocha, que é essa cúpula dourada que vocês veem aqui atrás do Muro das Lamentações, aqui na foto, para o islamismo é o lugar mais importante para eles, porque é onde Maomé subiu aos céus, né? Já para o cristianismo, é a Igreja do Santo Sepulcro, que é o local de crucificação, de sepultamento e da ressurreição de Jesus.
E para o judaísmo, o Muro das Lamentações, que é essa foto aqui ao lado, que para eles faz parte do segundo templo. Então, para o judaísmo é o local mais importante, né? E Jerusalém é dividida entre a cidade antiga e a cidade moderna. Para você entrar na cidade antiga, existem 8 portas, sendo que a mais tradicional é a porta de Jafa. Ao entrar pela porta de Jafra, vocês vão sair bem dentro do bairro cristão, né? Porque a cidade antiga é dividida em 4 bairros. Ela tem o bairro cristão, o bairro judeu, o bairro muçulmano e o bairro armênio. Sendo que o bairro cristão é onde tem toda a parte da Via Dolorosa, né? Onde tem as 14 estações, que é todo o percurso onde Jesus percorreu carregando a cruz, né? Então, as 14 estações. E tem também a Igreja do Santo Sepulcro, que é onde Jesus foi crucificado e sepultado, né? Já no bairro judeu, que é onde tem o Muro das Lamentações, que tem aqui atrás o Domo da Rocha, é uma região bastante interessante, porque é uma região onde tem as três religiões convivem sem nenhum problema. Então, você vai conseguir perceber, principalmente nessa região aqui do bairro judeu, essa mistura, né? E isso que é interessante em Israel, que independente da sua crença, independente da religião, é um lugar que eles convivem numa boa, sem grandes problemas, né? Então, isso é uma característica interessante também. Já o bairro muçulmano é onde se concentram os mercados de rua. O mercado de rua são locais bem bacanas, a gente vai falar mais para frente também, que vale a pena conhecer, porque é um bairro bastante colorido, com diversos sabores, aromas. Nos mercados vocês têm a oportunidade de fazer degustação de alguns produtos, então é um bairro que vale a pena conhecer. E tem também o bairro armênio, que é um bairro um pouco mais tranquilo, mas tem a sua própria característica, né? E a cidade moderna, a parte da cidade moderna em Jerusalém, é onde estão concentradas a maior parte das universidades, né, onde acontecem também diversos festivais culturais, festivais artísticos, tem excelentes restaurantes também nessa região, né, e tem alguns museus também, né? 2 museus que eu gostaria de recomendar aqui seria o Museu de Israel, que é onde vocês vão encontrar os manuscritos do Mar Morto, tem uma maquete também muito grande de Jerusalém, né, que vale a pena conhecer, além de outras arquiteturas, tudo, é um museu bem grande, que vale a pena conhecer. E tem também o Museu Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, onde conta toda a história do Holocausto. Então, são 2 museus que eu recomendo para quem está indo pela primeira vez e ainda não conhece Israel, tá? Bom, e aí, para ilustrar um pouquinho de Jerusalém, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou passar um videozinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho da realidade de Jerusalém, tá? Depois a gente dá continuidade nas outras cidades. Vamos lá. Everything here is so connected and so together. It's like as if everything combines together into this beautiful harmony. Like Jews and Arabs and tourists from all over the world, like Chinese and Australians, all together, something that you cannot find anywhere else. When we walk in Jerusalem, we feel the story comes alive. 2,000 years ago, the people there walked there around, Jesus walked there around, and now we walk around here. It's very special. I feel the sky is a bit closer. I feel that it's not just a story from the history books, but it's real and it's alive, and I'm a part of it. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Tel Aviv, né? A Tel Aviv já é bem diferente de Jerusalém, é uma cidade divertida, moderna, né? Tem vibração de cidade moderna, tem um clima descontraído, é uma cidade com praia,
né? Então eles curtem muito fazer esporte, então por toda a orla você tem a oportunidade de passear de bicicleta, você vai ver as pessoas correndo, praticando Cooper, né? Jogando vôlei na praia, tudo. Então tem uma vida noturna super agitada também. Aliás, Jerusalém também tem, né? Não é só Tel Aviv, mas tem excelentes bares, tem boates, tem festas que acontecem, festas e festivais que acontecem durante o ano todo, né? Inclusive, tem muitos DJs super famosos que são israelenses, né? Tel Aviv é considerado o principal centro econômico e financeiro do país, é onde se concentra a maior parte das empresas de tecnologia também, né? Onde tem a nação das startups. Tem o Porto de Jaffa também, que você caminhando por Tel Aviv, no finalzinho tem o Porto de Jaffa, que é uma cidade, uma cidadezinha super bonitinha, com construção, uma cidade meio que um bairro, né? Que é onde tem o porto, um dos portos mais antigos, que tem o mercado de pulgas também, que é uma feirinha de antiguidades que tem nessa região. Tem excelentes restaurantes também, tem cafés que são super charmosos, e é um local bem bonitinho porque tem construções do período otomano, então tem algumas vielas e casas construídas em pedras que dão um clima super charmoso para essa cidadezinha. Né? E tem ateliês de designs, tem restaurantes, então é um local que vale a pena conhecer, que é essa fotinho aqui embaixo, então, que eu recomendo conhecer também. Israel é considerado patrimônio da humanidade, né? Até pela arquitetura que tem numa das regiões lá, a arquitetura Bauhaus, e tem um grande centro de entretenimento, restaurantes e lojas. Então, Tel Aviv realmente é bem agitada. Então, eu vou passar agora um videozinho para ilustrar um pouco de Tel Aviv, e depois a gente vai falar sobre a Galileia. Bom, e vamos conhecer agora um pouquinho então da região da Galileia. Então, a Galileia fica ao norte de Israel, né? Não sei se vocês lembram do mapinha que eu mostrei, onde se concentra muito, é uma região muito importante porque é onde se concentra muito da história da vida de Jesus. Então, muitos acontecimentos, né, da Bíblia, tudo aconteceram nessa região da Galileia. E tem algumas cidades principais como Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades também. E alguns pontos importantes, muito conhecidos da história também, que é o Monte da Bem-aventuranças, né, onde Jesus fez o Sermão da Montanha. Tem o Mar da Galileia, onde também Jesus fez diversos sermões, e segundo a Bíblia foi onde Jesus andou sobre as águas, né? Tem uma boa parte de arqueologia, são feitos muitos estudos de arqueologia nessa região. É uma região que se concentra muito das vinícolas de Israel, né? Então, Israel tem mais de 300 vinícolas espalhadas por todo o país, e a região da Galileia é uma região que tem muita concentração das vinícolas, que é também um tour que eu recomendo fazer, né? Porque tem, além das vinícolas terem excelentes vinhos, né? Tem paisagens belíssimas que vale a pena conhecer. E é uma região que tem as áreas mais férteis do mundo, então muito conhecida por essa parte de agricultura, de plantações de um modo geral. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho da Galileia agora.
E a outra região é Eilat. Eilat é aquela cidade que eu comentei no início, que fica ao sul de Israel, né? Muito interessante também para quem está indo fazer uma viagem com criança, né? Porque eles oferecem diversas atividades aquáticas, inclusive mergulho com golfinho, né? Como eu falei, tem um clima super bom durante todo o ano, é um clima quente e seco, então é difícil chover nessa região de Eilat. Eles têm shoppings, têm lojas, têm restaurantes, tem muita coisa legal para fazer em Eilat também. Os hotéis são excelentes. Eilat é onde fica a região também do Mar Vermelho, principalmente para quem gosta de mergulhar. O Mar Vermelho é muito conhecido, muito famoso, né? Porque tem lindos corais de Recife. Então, uma região muito boa para mergulho. E tem também a 25 quilômetros de Eilat, tem o Timna Park, também, que é um parque que é bom para fazer trilhas, para andar de bicicleta, então é uma região bem interessante. A única coisa que, considerando Tel Aviv, né, como ponto de chegada, dá mais ou menos 4 horas. Então, vai depender muito do tempo que vocês têm de viagem para poder considerar Eilat como um ponto para conhecer também. Mas é um balneário que vale muito a pena conhecer, tá, gente? Vamos conhecer um pouquinho agora de Eilat com vídeo. My name is Jenna and I'm from Finland. Here in Eilat it's like December, winter time, but here is so warm, the water is warm, the nature is so beautiful, people are nice, so it's really nice holiday place. E por que a gente acha que é interessante, que Israel é um destino interessante para o brasileiro? Porque é uma combinação de espiritualidade, história e diversão, né? Então, independente se você está fazendo uma viagem sozinho, ou em casal, ou em família, é um tipo de país que oferece atividade e oportunidade de distração para todo o perfil de público, né? Então, realmente é um destino completo para o brasileiro. E aqui eu vou mostrar um pouquinho dessas possibilidades que o país tem para oferecer, como eu falei para vocês, além da Terra Santa, né, além dessa parte espiritual. Então tem toda a parte de esporte e aventura, né? Israel tem muitas maratonas que acontecem durante o ano inteiro. Tem maratonas no deserto, tem maratona em Tel Aviv, tem maratona em Jerusalém. Dá para fazer Jeep Tour pelo deserto. Eu acho que vale a pena, inclusive, fazer um Jeep Tour pelo deserto, porque ainda mais deserto, que é uma coisa que é uma região que a gente não tem aqui em São Paulo, né? Em São Paulo não, no Brasil. Então eu acho que vale a pena fazer um Jeep Tour pelo deserto para conhecer. Eles têm também a questão do mergulho, tem triatlo, tem passeio de camelo que dá para fazer, passeio de bike, escaladas. Então, é um país que oferece muito essa questão de opção de esporte, de aventura. Eles fazem aulas ao ar livre, né, aulas inclusive gratuitas. Então, é um país que estimula muito essa questão do esporte, né, de um modo geral. Falando um pouquinho sobre a parte de gastronomia e enogastronomia, né? A gastronomia é muito presente, muito forte na cultura israelense, né? Para eles, o café da manhã é a principal refeição, então é praticamente um almoço, né? Você tem não só ovos durante a manhã feitos de diversas maneiras, como esse aqui na fotinho acima é o shakshuka, né? Que é um ovo com molho, com especiarias, com temperos. Então, eles prezam muito pela essa cultura gastronômica, né? Então, tem muita influência árabe e africana e mediterrânea também. Então, em todo lugar que você for, você vai acabar comendo hummus, falafel, tem os ovos, como eu comentei com vocês.
Tel Aviv é considerada paraíso dos vegetarianos, né? Então, para quem é vegetariano, realmente Tel Aviv é um paraíso mesmo, tem excelentes opções, né, de gastronomia. Tem os mercados de rua, como comentei com vocês, que tem temperos, especiarias, que dá para fazer degustação, que vale a pena conhecer, tá? E tem a parte de enogastronomia também, né? Eles têm excelentes vinhos, que inclusive foram premiados, né? Tem ótimas vinícolas, com paisagens deslumbrantes, que dá para fazer degustação, dá para incluir um city tour aí no pacote. Então, vale a pena realmente também conhecer um pouquinho dessa parte da enogastronomia. E para ilustrar isso, eu vou passar um videozinho para mostrar para vocês um pouco dessa culinária e da parte de enogastronomia em Israel. Somebody's calling you and you better run. The view from here is incredible. It's looking out into a valley with beautiful olive groves everywhere. Everything comes from the earth and everything is cooked by the people, for the people. It doesn't get much better from a culinary perspective. My name is Eretz Komorowski and I live in the Upper Galilee. I'm a chef and a baker. I used to live in Tel Aviv, but I moved here. It's an holistic experience where you drink the local wines and you eat the tomatoes that grow here. It's nice, it's relaxing, it's not in the city. You can taste the sunshine, you can taste the land, you can taste where the grapes come from, and it's all contained in one bottle of wine. We are in the Middle East and we host it in a different way. We open tables. The area, the culture here, and frankly, the food, which I just completed a great meal. I've never had anything like it, so I think it's an experience that everybody should put on their list. E tem também a parte de beleza, do turismo de beleza e saúde, né, gente? Principalmente na região do Mar Morto, né? A região do Mar Morto, para quem não conhece, o Mar Morto é o ponto considerado mais baixo da Terra, né? Tem uma alta concentração de sal e até em função disso é possível você flutuar. Então, por menos que você queira né, flutuar, você acaba flutuando por causa dessa concentração de sal. Tem que, inclusive, tomar bastante cuidado ao entrar para não deixar cair água no olho, tudo, por causa do sal, que acaba irritando bastante, né? E essa concentração de sal e sais minerais que tem na água do Mar Morto é muito boa, principalmente para tratamentos de pele e tratamentos de saúde. Então, essa região é muito conhecida por isso, né? Inclusive, dá para fazer banho de lama, dá para aproveitar todas as estruturas dos hotéis e dos spas também nessa região. Então, eu inclusive recomendaria 1 ou 2 noites nessa região do Mar Morto, para você poder aproveitar um pouco do Mar Morto, né? Aproveitar também a região do deserto, que é ali, né? Fazer um jeep tour, fazer um banho de lama, fazer uma massagem. Então, é uma região que, inclusive, estão concentrada a maior parte das empresas de cosméticos, né? Porque tem cosméticos muito conhecidos, que são desenvolvidos aí nessa região, até em função dessa questão da água, né? Que é rica em sais minerais. Então, inclusive, você tem uma vista belíssima da região do deserto aí, nessa região do Mar Morto, né? Então, é um lugar que eu recomendo conhecer. E tem também a parte da vida noturna, né? Que Israel, como, não sei se vocês conhecem, mas se vocês sabem, mas é muito conhecido também pela vida noturna, que é super agitada, né? Não só Tel Aviv, mas Jerusalém também. E eles têm DJs que são famosos internacionalmente, né? Tem festival que acontece o ano inteiro, festival cultural, festival artístico, inclusive um dos festivais que acontece em Jerusalém, ali na Torre de Davi, são um show de luzes que é muito bacana, que vale incluir também no pacote, né? No tour para fazer, que eles projetam várias imagens. Dentro da Torre de Davi tem um show de luzes que vai projetando algumas imagens e contando toda a história, né, de Israel, então é bem bacana. Tem também, inclusive ali na região de Massada, muitas vezes, se eu não me engano, em junho, eles fazem uma ópera ali na região de Massada, que eles usam de pano de fundo todo o deserto, né, e toda
a montanha iluminada como pano de fundo. Então, eles desenvolvem muito essa questão de festivais aí na capital, né? E para quem não sabe também, Tel Aviv tem a Parada Gay, né? Como a gente tem a Parada Gay que acontece em São Paulo e também no Rio de Janeiro, tem também a Parada Gay em Tel Aviv e em Jerusalém também, né? Então, isso que é interessante, essa questão da coexistência, né? Porque independente da sua crença, da sua religião, da sua opção sexual, Israel é um país que recebe a todo o perfil de público, né? Independente de qualquer coisa. Então, isso que é interessante, esse contraste que tem no país, né? Então, Tel Aviv é uma cidade que está sempre agitada, tem festa e balada o ano todo, durante todo o dia, né? Então, e também para quem não quer, tem excelentes bares, cafés, restaurantes também. Então, é um lugar que você vai ter sempre algum tipo de diversão à noite, tá? E um outro pilar que eu gostaria de mostrar aqui também para vocês é a questão da tecnologia, né? Que Israel é considerada um país de tecnologia, né? Super desenvolvido, né? Referência em tecnologia, é onde tem o maior número de startups per capita do mundo, né? Inclusive, mais de 300 multinacionais, tais como o Google, o Facebook, Yahoo, Microsoft, eles têm centro de pesquisas de alta tecnologia em Israel, né? E muitas das startups que são criadas em Israel, ali principalmente na região ali de Tel Aviv, onde estão concentradas a maior parte das empresas de tecnologias e startups também, a maior parte das startups criadas em Israel, elas ganham alcance mundial, né? Então, Israel é um país referência em tecnologia, em pesquisa e em geração de novos negócios. E aqui eu coloquei alguns fatores que foram determinantes para tornar Israel conhecida como a nação das startups, né? Então, um dos fatores que foi muito forte é a questão do planejamento, né? Então, eles traçam planos de ações com metas de médio a longo prazo, muito bem definidas, com ações bem estruturadas e propósitos muito bem claros, né? Um outro fator importante que é determinante também são considerar as adversidades como oportunidades, né? Então, Israel, através da tecnologia que eles desenvolvem, eles transformaram algumas fraquezas em forças, né? Por exemplo, como a questão da tecnologia de irrigação, né? Israel, que tem maior parte, 60% das terras que são deserto, eles conseguiram, através desse sistema de tecnologia de irrigação, tornar terras produtivas, né? Tem a tecnologia também de dessalinização das águas, né? Que eles fazem com que a água do mar vire água potável com esse processo, né, de tecnologia. Então, eles aproveitam essas dificuldades, essas fraquezas para se tornar força, né? Fazem com que se torne uma oportunidade. O empreendedorismo como cultura, né? Então, desde cedo, desde a infância, as crianças são estimuladas não só pela família, mas também pelos professores e pelo governo, inclusive pelo exército, né? Pelo exército, que tem uma parcela fundamental assim na criação, porque não só homens quanto mulheres também são obrigados a prestar o exército depois do ensino médio, né? Então, eles ajudam a lidar com as responsabilidades, a se tornarem líderes, a tomar decisões desde cedo, né? A trabalhar em equipe. Então, é um fator também muito importante nessa questão da transformação, né, da inovação. E um outro fator também que eu coloquei seria o fracasso como parte do sucesso, né? Que muitas das falhas e dos riscos que eles são obrigados a correrem em algum negócio, eles consideram como fazendo parte do processo de desenvolvimento e de inovação, né? Então, eles incentivam muito os experimentos nos negócios. Isso é bem bacana. E por último, eu coloquei aqui alguns lugares para visitar, principalmente para quem está indo pela primeira vez, né? Então, eu acho que vale a pena conhecer alguns mercados de rua, né? Não só em Jerusalém, mas tem em Tel Aviv também. A Torre de Davi, que eu mencionei para vocês anteriormente, essa fotinho aqui embaixo, que é onde tem o show de luzes, que é um passeio bacana de fazer, né? De incluir. Alguns museus, como o Museu Yad Vashem, o Museu de Israel também. O Jardins Bahá'í, que é essa fotinho aqui em cima, né, que fica em Haifa, então eu recomendo também, que vale a pena conhecer. E Masada, que é essa fortaleza aqui construída pelos romanos, né, que tem uma história muito bacana, muito interessante, e é interessante, como eu falei para vocês visualizarem e estarem lá presentes em locais que aconteceram uma boa parte da história, né,
de 1000, 2000 anos atrás. Então, isso é bem interessante. E aqui, para finalizar, eu vou só passar um videozinho aqui que ilustra um pouquinho desses pilares que eu comentei com vocês aqui, questão de diversão, de gastronomia, e aí a gente já vai encerrando e qualquer dúvida a gente vai falando agora daqui a pouco, depois do treinamento, tá? Vamos lá. Israel, um país, 1000 possibilidades. Bom, gente, aqui então eu coloquei o nosso site, que é o www.goisrael.com.br. O site vale a pena vocês conhecerem, tem muita informação interessante, tem bastante conteúdo, tem alguns vídeos, imagens também que podem ser utilizadas, tá? Aqui eu mostrei alguns dos vídeos, mas tem outros lá. Tem bastante dicas também, informações sobre os principais lugares em Israel. Tem as nosso endereço das mídias sociais, aqui do Facebook e do Instagram, né? E tem o meu e-mail de contato, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida ou precisar de qualquer informação, eu fico à disposição. Tá? Espero que vocês tenham gostado e eu fico agora à disposição de vocês, caso vocês queiram esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada a todos. Que aula, hein, Renata? Pelo amor de muito Deus. bem. E é um desafio, né, James? Em 1 hora falar de Israel é quase impossível, eu te diria. Eu corri, espero não ter atropelado muito, mas acho que deu para dar uma ideia um pouquinho, né? Dá para dar uma ideia, sem dúvida. Bom, o Gustavo vai conduzir as perguntas, mas eu queria dizer que, naturalmente, o tempo ele é curto, então, tanto eu quanto James, Reginaldo e todos os nossos consultores da Globalis, da Diversa e da Casa estão super à disposição de vocês para eventuais dúvidas. A Renata também, tenho certeza, colocou os contatos dela, então todos estão à disposição. E, enfim, para o que for preciso na hora de montar um roteiro, alguma dúvida rápida. Mas vamos lá, Gustavo, vamos ver as perguntas. Charles, eu queria até só reforçar aqui, se alguém tiver interesse e quiser esses vídeos, a gente vai poder compartilhar, tá? Não só dos 68 fatos que a gente mostrou no início, mas todos os outros também estão à disposição. E depois também eu compartilho com vocês algumas imagens de Israel, que para quem quiser no futuro desenvolver algum material, precisar fazer alguma coisa, podem utilizar essas imagens também. Tá? Ótimo, eu vou isso é caminhar super bom. vocês depois. Esses vídeos, Renata, quando você mandar, a gente disponibiliza nos canais YouTube, tanto da Casa quanto da Diversa, imagino também a gente coloque nas duas, e logicamente a gente manda para todos que estão inscritos no workshop. Então, assim, no workshop, desculpa, gente, nesses webinars. Por isso que é tão importante todos fazerem suas inscrições com antecedência, porque no dia realmente pegar todos os e-mails para ficar mandando material é praticamente impossível. Então, é importante que façam suas inscrições para que recebam esse material. Se porventura não receber, façam contato com a equipe comercial da Diversa ou com a equipe de marketing da Casa do Agente e depois a gente manda, mas é esse o caminho mais indicado. Desculpa, me alonguei. Gustavão, vai lá, cara, a palavra é sua. Vamos lá, Renata, muito obrigado aí pela apresentação. Né? Realmente, Israel, para mim, foi uma surpresa hoje, né, que é um mundo de possibilidades que tem aí para poder oferecer. Para poder começar, né, a gente começar as perguntas, uma das que muitos que já rolaram aqui, mas assim, o James chegou a responder, mas acho que nem todo mundo está acompanhando o chat. Antes de mais nada, né, com relação à abertura de Israel, o recebimento de turistas no momento, como que está, para poder esclarecer isso para todo mundo? Tá. No momento o país está fechado, né, para quem não é cidadão israelense. A gente vem acompanhando que assim, o comércio já está voltando gradualmente à normalidade, né? Considerando agora os protocolos de segurança, né, de distanciamento social, tudo. Então, assim, digamos que o comércio e o turismo doméstico, vamos dizer, já está voltando gradualmente, né? Então, é possível viajar por dentro do país, né, para quem é cidadão israelense. Alguns hotéis também já estão reabrindo com os protocolos de segurança, como eu falei.
mas ainda não, o país não está aberto para quem não é cidadão israelense. A última informação que a gente teve é que a partir de agosto eles vão abrir a fronteira de Israel para a Grécia, né? Então apenas os gregos poderão entrar no país. Isso vai acontecer a partir de agosto e com certeza eles vão acompanhar se vai haver um crescimento, né, na questão da contaminação ou não, para, eu acho que, analisar a situação e ver se gradualmente vai conseguindo abrir para outros países. A gente ainda não tem uma previsão de quando isso vai acontecer, né, porque o cenário hoje ainda está tudo muito incerto, mas um ponto positivo é que Israel está conseguindo voltar à normalidade, está conseguindo se estabelecer e se adequar a essa questão, né, dessa nova realidade aí, com essa questão da segurança, né, processo de higienização, de segurança nesse sentido. Mas, a princípio, só agosto que a gente tem essa previsão de abertura para quem é da Grécia, tá? Para os outros países, a gente ainda não recebeu nenhuma informação oficial de quando que vai ter essa abertura. Mas assim que a gente receber informação, eu vou mantendo vocês todos informados, para vocês compartilharem as informações, tá? E no nosso site também, gente, no nosso site sempre está sendo atualizado com as informações referentes a essa questão da pandemia, tá? Então, todo mundo tem acesso ao site e pode buscar informação lá também. Beleza. Bom, tem uma pergunta aqui. Você mencionou, Renata, né, que não precisa de página disponível no passaporte para poder estar entrando, precisa de visto para entrar em Israel, né, de visto. Porém, eu pergunto assim, para poder fazer um combinado, né, se tem alguma restrição, um combinado de Israel com Egito, ou com Catar, ou com Emirados Árabes, se tem algum tipo de restrição com relação a isso? O que eu posso adiantar para vocês, assim, é que normalmente o que é comum de viagens combinadas, assim, é fazer Israel, Jordânia, Israel, Petra, né? É possível fazer esses combinados, inclusive de Israel para Jordânia, existe 3 postos de fronteira, né? A mais conveniente fica em Eilat, que fica ao sul. Não é possível cruzar a fronteira de carro, né? Então, você pode, se quem estiver alugando carro, por exemplo, pode deixar o carro estacionado, inclusive tem estacionamento gratuito ali próximo da fronteira. Então, deixa o carro estacionado e atravessa a pé, tá? Então, normalmente paga uma taxa para sair de Israel, eu não sei te dizer exatamente quanto está essa taxa agora, e depois eles vão pedir documentação, vão acabar passando por um processo de revista das malas, de bagagem, tudo, mas para a Jordânia, por exemplo, não precisa de visto. Já para o Egito, dependendo da região que você vai para o Egito, pode existir a necessidade de visto, mas aí lá na hora você consegue tirar, na própria fronteira, tá? Então o brasileiro, só se ele for para o Cairo, para Alexandria, se eu não me engano, que precisa do visto. Mas dependendo da região do Egito que for, não há necessidade também, tá? E aí tem todo esse processo de segurança aí, e normalmente atravessa-se a fronteira a pé, não é de carro, tá? Você tinha mencionado, né, que com relação a transporte público e uso de locomoção, né, principalmente em Tel Aviv, você falou que o táxi é caro, né? Sim. Mas que existem os aplicativos, quais são hoje os aplicativos que tem disponíveis lá em Tel Aviv, em Israel? Ai, deixa eu lembrar dos nomes. Não, assim, eu acho que a pessoa que está perguntando aqui é mais com relação a esses usuários, Uber, Cabify. Não tem Uber em Israel, mas tem um aplicativo local que assim que você chegar lá no aeroporto você consegue baixar o aplicativo, mas não tem Uber, tá? A única coisa é que, como eu falei, o preço dos táxis normais, eles são bem caros, hein? Comparando com São Paulo, vamos dizer, né? Que nem a gente tem hoje aqui, a gente tem a opção de Uber, tudo, tem aplicativo de táxi lá, mas não é o Uber, eu não me recordo o nome agora, mas tem os aplicativos de táxi mais usados em Israel, mas o táxi... É o Get. É o Get, o mais usado lá. Exatamente. Mas o Uber não tem. Isso é uma certeza, assim, né? Mas tem outros aplicativos que funcionam como aqui, tá? Uhum. Tá, acho que aí fica claro também que é a importância de sair daqui do Brasil já com o pacote todo fechado, né? Com receptivo contratado, com guia contratado,
Lembrando eu acho que é sempre o operador pode dar esse suporte, né? Eu acho que o ideal é fazer através da operadora, justamente por isso, porque a operadora tem o conhecimento, né? E vai conseguir oferecer o melhor produto de acordo com o perfil do seu cliente, de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Então, fazer uma coisa mais personalizada, né? Então, eu recomendo sim fazer através da operadora, porque eles têm todo o contato, têm todo o know-how para poder fazer uma viagem ideal e mais adequada de acordo com o perfil de cada cliente, né? Inclusive, lembrando, né, a gente colocou um pacote hoje de Terra Santa com guia em português. A Diversa trabalha com a Gênesis, né? E apesar da gente ter esse programa já montado de 7 noites, né? Quando perguntaram, tem uma das perguntas com relação ao número de noites que quer ficar e tal, né? Mas esse é um programa regular, mas que a nossa equipe está preparada para poder montar e adequar o programa de acordo com a necessidade do cliente, inclusive para grupos e inspeções ou visitas técnicas, né? Não só no sentido da viagem religiosa, mas também para todo tipo de viagem, né? Sim. Muita pergunta, né? Qual é o tempo ideal para você conhecer Israel? Isso é muito relativo, né? Porque em uma semana você consegue conhecer muita coisa, mas você tem que fazer, de repente, um roteiro mais corrido. E como você falou, depende muito do perfil do público, porque às vezes você está com um perfil que é de terceira idade, que você tem que fazer as coisas um pouco mais devagar, né? Dá tempo. Então, não adianta você incluir um monte de tour no roteiro, sendo que a pessoa vai ter que fazer tudo correndo e vai acabar se cansando muito, porque, como eu falei, Israel a gente acaba andando bastante, por isso que eu até recomendo o uso de sapato confortável, tudo, porque a gente anda bastante, dependendo da época que você vai, ou pode estar bastante quente, entendeu? Então, você tem que considerar tudo. Apesar de você não perder muito tempo com deslocamento de uma cidade ou outra, você tem muitos locais interessantes para conhecer. Então, tem que fazer um roteiro muito bem pensado, assim. Eu acho que por isso que é fundamental o papel da operadora nisso, para auxiliar, né? E dar todo esse suporte, para você poder fazer um produto mais adequado para o seu cliente, de acordo com o perfil do cliente, né? Porque é possível você fazer a viagem por sua conta, mas a operadora tem muito mais know-how para poder fazer um produto mais adequado, né? É isso mesmo. Inclusive, dá para poder a gente adequar de acordo com realmente o perfil do cliente, principalmente quando se diz com relação ao foco religioso, né? Quando é a questão dos evangélicos ou dos católicos, né? Exato. Apesar que os tours regulares visitam, né? Mas quando é uma viagem, a gente recomenda fazer as caravanas com o diretor espiritual para que tenha também aquelas experiências religiosas como um todo, né? Porque tem diferença, sobre né, regiões, com relação às vinícolas, Renata, perguntar aqui qual que é a região onde fica e se esses tours se os tours têm harmonização, né? E se é necessário uma visita prévia ou se o cliente pode chegar por conta própria e participar da visita. Então, eu acho que assim, a região que tem as vinícolas, como eu mencionei, tem bastante vinícolas na região ali da Galileia, né? Então, eu acho que assim, vale a pena você consultar o operador, porque o operador vai ter todas essas informações, assim, sabe? De qual horário de abertura, qual é o melhor momento para visitar, se é melhor já fazer uma pré-reserva, dependendo de como está o movimento naquele dia, né? Então, eu acho que o operador é a pessoa mais indicada para você conversar e para você esclarecer todas essas informações em relação ao tour, né? Porque ele tem o contato direto com o fornecedor local, né? Com o operador local de Israel. Então, eu recomendo que faça a consulta e os tours através da operadora justamente para isso, né? Porque é possível você chegar e ir visitar a vinícola, mas é difícil você saber como é que vai estar a situação naquele dia, se vai ter grupos para chegar ou não, e isso a operadora tem condição, porque eles conseguem controlar isso diretamente com o fornecedor, entendeu? Acho que até essa questão hoje de marcação de agenda, de visita, né, é algo que é importante. Nesse novo normal que a gente vai passar a viver, com certeza, cada vez mais a gente vai ter que marcar, porque a marcação vai fazer o controle de fluxo,
né? E cada vez mais eles vão, vai ser necessária a marcação, o fluxo de o controle de fluxo de pessoas. Vai ter um controle, exato, de número de pessoas dentro de um mesmo ambiente, né? Então, cada vez mais, eu acho que é importante o papel do operador justamente para isso, porque o operador está diretamente em contato com o fornecedor que vai poder alinhar isso, né? Do que você se arriscar e chegar lá e ou tá fechado, ou você ter muito tempo de espera, ou não poder fazer a visita naquele dia. A gente ainda não tem as regras de como vai ser, porque a coisa está voltando gradualmente, né? Mas cada vez mais eu acho que vai ser importante o papel do operador justamente para isso, porque o operador está diretamente em contato com o fornecedor lá e vai poder ter essa informação mais precisa. Não, beleza. Deixa eu ver aqui, tem uma última, tem uma pergunta aqui, deixa eu só achar. Que pergunta sobre o trajeto a pé, o trajeto a pé de Nazaré a Cafarnaum, se não me engano. Deixa eu só... A Cafarnaum. Isso, de Nazaré, a rota a pé que se faz de Nazaré a Cafarnaum. Perguntaram para você falar sobre. Ó, eu não vou saber te dizer sobre essa rota, porque, como eu falei, a gente dá uma ideia mais geral do destino, né? Sobre a rota, o fornecedor que vai poder oferecer para vocês qual que é o melhor produto que ele tem. E cada fornecedor tem um, né? Então, isso varia muito de acordo com o produto de cada um. Então, você precisaria realmente verificar com o operador qual a sua necessidade, apresentar a sua necessidade e para o operador oferecer para você qual que é a melhor rota, a rota mais adequada para para aquela solicitação, né? Seja ela em grupo ou individual. Então, isso o próprio operador vai poder te passar essa informação. Essa informação eu não tenho assim de roteiro, porque nós do Ministério, nós somos do governo. Então, a gente não tem o produto propriamente dito para vender para o operador, né? A gente faz a divulgação do destino de forma institucional. Agora, quem tem o produto para vender é o próprio operador, que aí já tem o contato direto com o fornecedor local em Israel, entendeu? Isso Nós, mesmo, do governo, Rê. a gente não tem o produto em si para vender. A gente isso faz uma mesmo. divulgação mais institucional mesmo. Essa informação é conosco, nós que temos expertise e conhecimento para poder Exatamente. oferecer e saber o perfil exato do passageiro, onde se encaixa e onde é possível fazer uma rota como essa. A diversa entra exatamente aí. Aí, exato. Porque aí ela tem como fazer um roteiro sob medida de acordo com o perfil de cada cliente, entendeu? Então, a própria operadora, no caso a Diversa, tem condição de atender isso de acordo com a demanda. Bom, Rê, foram todas as perguntas aqui. No momento eu não tenho mais nenhuma pergunta. Então, muito obrigado aí por esclarecer para a gente essas dúvidas. Aí passa a palavra agora aí para o Charles e para o James. Ok, eu que agradeço, Gustavo. E qualquer dúvida, outra dúvida que tiver, que vocês tiverem e eu puder ajudar, vocês têm meu contato e eu fico à disposição, tá? Valeu, Gustavo. Valeu, Renata. Realmente, como a gente falou logo que ela terminou a apresentação, 1 hora é pouco para falar de Israel. Recomendo todos que sigam o canal do Turismo de Israel, onde tem muito material, tem muitos vídeos, tem muita informação. E como eu comentava também anteriormente, né, as equipes de atendimento estão todas preparadas para conversar com quem quer que seja sobre o destino. E se for uma situação mais pontual, também temos pessoas dentro da empresa preparadas aí para sanar as dúvidas, elaborar roteiros, né, essa questão, como vocês estavam discutindo nesse exato momento, questões mais operacionais. O James está super preparado, eu também, enfim, várias pessoas do nosso time prontas para auxiliar no que for preciso, tanto para grupos quanto para individuais, para roteiros mais religiosos, roteiros mais empresariais, roteiros de lazer simplesmente, famílias, enfim. Israel Oi? Não sei, acho que vazou o microfone de alguém. Não tem problema. É um ruído aí. Um destino, assim, plenamente preparado para atender todos os perfis. Então, assim, Renata, sem palavras para te agradecer. É um desafio falar em tão pouco tempo tanta coisa sobre Israel, mas acho que deu para aprender, pelo menos, o mínimo necessário para que a gente consiga entender um pouco mais o destino e usar esse material e essas informações para promover, para divulgar e, a partir daí, contar com o apoio da Diversa, da Casa do Agente, para elaborar essas viagens.
A gente vai ter agora na terça-feira, amanhã tem uma apresentação que é da casa específica. Na quarta-feira nós temos Believe com Copa Airlines. E na sexta-feira nós vamos para a Itália com os parceiros da Carrani. E na próxima segunda-feira é Ceará. Voltamos ao Brasil aqui para falar um pouquinho de Brasil nessa retomada. Então eu só quero agradecer a todos pela participação e passo minha palavra aí para o James para que ele faça o fechamento. Nem tenho o que dizer mais, já foi tudo falado, né? Muito obrigado. Ô, Renata, é um prazer, viu, ouvi-la. Obrigado pela apresentação, foi sensacional rever esses pontos todos importantes de Israel. E uma coisa muito legal, Israel, óbvio, como esse destino religioso, a gente sabe que os grupos que nós já temos em andamento, em cotação, estão todos preparados, 2021. Nós já postergamos as datas do que tínhamos para postergar, quer dizer, esperar um pouco essa poeira baixar mesmo, mas é um destino que vai sempre estar presente na vida nossa profissional. Então, as agências que ainda não trabalham com esse segmento, fiquem de olho, e uma apresentação dessa só acrescenta, porque imagine a possibilidade de fazer esse Israel cultural, né, com vinícolas, com esqui, com as experiências de deserto, é de uma riqueza, né? Você vê, né, a própria os mergulhos, é de uma riqueza sem fim, né? É o que o Charles falou, uma hora e pouco é muito pouco tempo. Então, a gente fala só superficialmente, né, James, o que tem de possibilidade, mas gostaríamos de se aprofundar mais no detalhe, mas aí a gente ia ficar o dia todo aqui. Mas tem muita coisa, tem muita coisa interessante e é como eu falei, é um produto que atende ao perfil do brasileiro, porque dá para você, né, não só a parte de história, cultura, diversão, família, esporte, tudo, então Israel é um destino completo, realmente, né? E tem uma conexão muito forte com o Brasil, né, Renata? Assim, tem muito brasileiro que vive lá, então assim, existe todo o israelense, muita gente nem imagina, mas o israelense ama futebol, tem uma paixão por futebol incrível e reconhece também no Brasil isso. Claro que eles estão mais próximos da Europa e estão muito mais conectados com o futebol europeu no dia a dia, mas quando a gente fala de Brasil, é o que vem à mente, e eles têm um carinho muito especial pelo Brasil, então o brasileiro realmente é muito bem-vindo lá. E tem uma infraestrutura muito boa para o turismo, né? E eles investem bastante nisso. Sim. Então, eles estão realmente preparados para receber o turista e gostam de receber o turista, e para eles é importante, né? O turismo, como eu mencionei no início, é a segunda fonte de receita do país. Então, eu acho que cada vez tem que mais... cuidar bem, né? Exato. Renata, apesar do costumar humor especificamente israelense, né, que o brasileiro nem sempre entende o seu jeitinho, exatamente. Eles recebem muito bem, porque às vezes o israelense ele tem um jeito um pouco objetivo de ser, né? É muito direto, exato. Isso, eles são e aí muito o brasileiro às vezes entende isso como uma antipatia, como uma arrogância, mas não é apenas o jeito israelense de ser, então... É a cultura, exato, é cultural. Exato. Eu não sei se o Reginaldo queria falar alguma coisa no fechamento também, acabei passando... Fala aí, Reginaldo. Não, agradecer a Renata, uma apresentação maravilhosa, bem dinâmica, e o tempo passou muito rápido realmente. Eu acho que uma pergunta que não veio a calhar aí é que muitos brasileiros ainda acham que Israel é uma cidade perigosa pelas suas divisas que tem, né? E é uma cidade, ao mesmo tempo, extremamente segura, né? É uma gastronomia maravilhosa, segura para o turismo, segura para as missões. Fizemos já viagem de incentivo e a Diversa ela nos apoia em todos esses incentivos que a gente possa fazer. É uma empresa bem qualificada que pode nos dar toda a assessoria e que é muito importante, apesar de muita gente falar inglês lá, como o Charles acabou de dizer, muitos problemas se resolvem em hebraico, né? Pela essa objetividade que o israelense tem. Então é muito importante ter um guia local, ter esse apoio local para poder ajudar nos seus grupos de incentivo aí. Muito obrigado. É o que você falou, Reginaldo, essa questão de segurança, muita gente tem receio, porque eu acho que, na verdade, assim, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque a mídia às vezes passa uma imagem que nem sempre é a realidade, né? Então, assim, Israel é um país que existe, que tem seus conflitos, tem seus problemas também, como o Brasil tem, como vários outros países têm, né? Mas uma coisa que eles são muito precavidos é com questão de segurança.
né? Então, não só, como eu falei, ao chegar no aeroporto, mas o país, de um modo geral, está preparado para isso, né? Eles são muito precavidos com isso. Tanto é que, assim, as crianças de 10, 11 anos, muitas delas vão para as escolas sozinhas, coisa que aqui eu acho que dificilmente a gente ficaria confortável em deixar as crianças irem para a escola, né? Eu acho que até a gente, os adultos, dependendo do horário, fica com receio de andar em alguns locais, né? Então, Israel, você não tem esse tipo de problema. Você pode sair à noite, de madrugada, sozinho na rua, você não vai ter problema, ninguém vai mexer com você, não tem nada em relação a isso, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem que filtrar muito o que a gente ouve na mídia e buscar informação, porque às vezes a imagem que é passada nem sempre é da realidade, né? Então... Muito bem falado, Rê. É importante ter observado isso, porque realmente é um fator que sempre fica essa má informação, né? As pessoas têm uma desinformação em relação a isso e não é nada... e às vezes pela falta de conhecimento mesmo, né? E hoje em dia a gente está vendo como tem essas questões de fake news, de uma série de coisas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e filtrar muito o que a gente lê, né? E o que a gente ouve e buscar a informação mais a fundo e tirar a nossa conclusão, né? Em relação a determinados assuntos. Porque, às vezes, a mídia também tem alguns interesses por trás e que, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, muito bem. Acho que é bem isso. posto. É realmente uma questão importante. E a questão da segurança que a Renata comentou agora, da questão da preocupação com a segurança, no dia a dia em Israel isso é muito evidente e não é para o turista só, é para todos, né? Quando você vai entrar num shopping, vão pedir para abrir a mochila, vão pedir para abrir a bolsa, eventualmente podem revistar. Isso é comum, faz parte do dia a dia deles, as preocupações que eles têm que ter, né? Exatamente. Faz parte. Por isso que a questão da segurança é tão falada e assim, todo mundo tem receio, mas é justamente por isso, né? Porque eles têm essa preocupação. Então, para a gente não é comum aqui você entrar num shopping, ser revistado, mas lá é justamente para evitar que aconteça, né? Então, é a questão de prevenção mesmo, né? Evitar de chegar no ponto de acontecer certos problemas. Então, eles já se antecipam. Já foi, viu, Renato? Já foi muito mais rígido. Eu diria que hoje a gente encontra aí um momento mais tranquilo. Eu tive lá a última vez em novembro do ano passado. Setembro ou novembro, agora estou em dúvida aqui, mas de qualquer forma, assim, o aeroporto foi super tranquilo e historicamente o aeroporto de Israel é uma chatice, é mais difícil sair de Israel do que entrar. É verdade. É mais complicado, mas de qualquer forma, acho que as novas tecnologias, né, de câmeras e monitoramentos ajudam muito nessa hora e lá é um país que está extremamente avançado, não à toa que existem várias missões empresariais na área de segurança que vão para conhecer e visitar e entender quais são os equipamentos de ponta, e de lá vem muita tecnologia também nesse sentido. Exatamente. Muito bem. Enfim, poderíamos ficar aqui até amanhã conversando, gente, mas eu acho que não vai dar. Eu quero agradecer mais uma vez a todos. Renata, muito obrigado. James, eu que agradeço, gente. Obrigado também. Obrigado. E vamos passear um pouco mais por Israel agora aqui para a gente fechar o nosso webinar. Tá bom? É isso aí. Nos vemos na quarta-feira, gente. Até lá. Um abraço para todo mundo. Tchau, Rê. Obrigado. Obrigada a vocês.